Oremos neste momento, pedindo ao Senhor a bênção dele para nós aqui, que estamos neste momento, e as crianças que desceram para o seu momento de ministração. Pai, nós queremos te agradecer pela bondade do Senhor, pela tua misericórdia e teu amor, Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, por essa liturgia que glorifica o teu nome, que coloca Cristo no centro de todas as coisas. E nós queremos, Pai, pedir que o teu Santo Espírito, neste momento de exposição da tua palavra, fale aos nossos corações. A tua palavra será lida e nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos transforme, Pai. Molde o nosso caráter através do teu Santo Espírito no caráter de Cristo Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus, aquele a quem amamos e servimos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos e nós vamos acabar nessa noite o capítulo de número 10. O capítulo de número 10. Como hoje pela manhã eu disse para vocês, do capítulo de número 8 ao capítulo de número 10 seria um paralelo, não igual a, mas um paralelo do Sermão do Monte no Evangelho de Marcos. Ali, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos o que Marcos, ou o que Jesus, vai narrar como os grandes princípios e as grandes avenidas do discípulo de Cristo Jesus. Em cada evangelho nós temos isso. Por exemplo, em Mateus, nós temos o Sermão do Monte. Em Marcos, capítulo 8 até o capítulo 10. Em Lucas, outros capítulos, assim como acontece até mesmo no Evangelho de João. Diante disso, terminando este capítulo, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte tema: discernimento, foco e sensibilidade no caminho com Cristo. Discernimento, foco e sensibilidade no caminho com Cristo. Porque nós vamos, como já foi anunciado aqui pelo pastor Guilherme, nós vamos pregar, falar sobre o texto do cego de Jericó. Um dos textos mais pregados, não é verdade? O cego de Jericó é um dos textos mais pregados nos evangelhos. Porque ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Ele aparece em Lucas, ele aparece em Marcos. Este evento aparece nos 3 evangelhos. Em Mateus, ele aparece em um evangelho com 2 cegos, em outros 2 evangelhos com 1 cego somente, em Marcos, ele tem um nome, ele tem uma personificação. Nos outros, nem se cita nome. Diante dessa realidade, este texto, este evento, ele é um dos pregados, um dos mais pregados dentro dos evangelhos. Todo mundo já um dia ouviu sobre o cego Bartimeu. Temos músicas, como nós cantamos, lindíssima música, não conhecia essa música, do prelúdio nosso, do prelúdio, muito boa música, falando, nos ensinando sobre o texto. Então, sem muitas delongas, eu gostaria de apresentar a vocês o primeiro ponto, falando sobre, que é o seguinte: não sejamos indiferentes ao sofrimento do próximo, focados apenas em nossos interesses. Não sejamos indiferentes ao sofrimento do próximo, focados apenas em nossos interesses. Deixa eu dar um parênteses aqui, coisa que eu esqueci de falar na minha introdução. Marcos usa o último milagre, esse é o último milagre de Jesus antes do caminho dele para a cruz, dentro do Evangelho de Marcos. O último, o derradeiro. Diante dessa informação, olhando para o texto bíblico, eu entendo que Jesus, ele faz uma metáfora de todo o ensinamento dos capítulos 8, 9 e 10. É como se fosse uma grande aplicação de todo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele comunicou. Então, se você perceber assim, no cerne, uma das coisas que mais falamos nesses últimos domingos, estudando o capítulo 8, 9 e 10 de Marcos, é que nós precisamos descentralizar a nossa espiritualidade. Hoje pela manhã, nós falamos sobre isso. Nós precisamos descentralizar a nossa espiritualidade, tirar o foco de nós mesmos
e colocar o foco no nosso próximo. E eu sei, a nossa cultura conspira contra isso, porque o tempo todo a nossa cultura incentiva ao caminho inverso. A cultura incentiva que nós olhemos para o nosso umbigo, que nós pensemos nos nossos direitos, que nós exigimos as nossas verdades. Nós temos tudo isso dentro da nossa cultura, dentro do nosso bojo cultural. Agora, o texto mostra uma outra realidade. Não sejamos indiferentes ao sofrimento do próximo, focados apenas nos nossos interesses. Perceba o que o texto vai dizer. Vamos lá ao texto. Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, quando chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Perceba uma primeira realidade quando nós estamos estudando esse texto. Diz o texto bíblico que existia uma grande multidão. Uma grande multidão. O número de pessoas é incerto. Alguns comentaristas dizem que eram cerca de 1.000 pessoas, outros sugerem um número maior de 5.000 pessoas. A gente não tem muito bem quantas pessoas eram, um número exato de pessoas. Como, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. Na multiplicação dos pães e peixes, os evangelistas eles dão um número exato. No entanto, quando se fala de uma grande multidão, nós temos a noção de que provavelmente provocou um alvoroço na cidade. Então Jesus estava se deslocando de uma Jericó para outra. Deixa eu explicar isso para vocês. Haviam 2 cidades de Jericó, na mesma região. A antiga Jericó e a Jericó herodiana. Uma Jericó construída, reformada. Por isso que alguns textos dos evangelistas dizem que Jesus entrava em Jericó e o outro diz que saía de Jericó. Porque provavelmente, do ponto de vista do evangelista, ele estava transitando entre uma Jericó e outra Jericó. Alguns textos dizem alguns dos evangelhos dizem que Jesus abordou, que o cego abordou Jesus na entrada da cidade, outros dizem na saída. Mas isso não tem uma importância grande, porque muitos dos comentaristas dizem que provavelmente o cego abordou Jesus na entrada da cidade, porque tinha uma grande multidão, ele só foi encontrar Jesus na saída da cidade, e mais uma vez é o ponto de vista do evangelista, e basta você ter um pouco de leitura e um pouco de perspicácia, você vai perceber que existe harmonia nos textos dos evangelhos. Mas uma outra coisa interessante do texto que ele nos mostra é que o nome de Bartimeu significa filho da honra. Por quê? Porque Bar, filho, e Timeu, que ele era filho de Timeu, e Timeu significa honra. Então, Bartimeu significa filho da honra. E aqui talvez tenhamos uma das primeiras lições. Porque o filho da honra, perceba, o filho da honra vivia a esmolar. O filho da honra, e talvez seja por isso que Marcos faça uma grande questão de denominar o nome do cego, colocar um nome, uma identidade no cego. O filho da honra estava a esmolar. Uma das lições que nós podemos tirar deste momento do texto é que há uma lição importante aqui. Todo ser humano, apesar das suas imperfeições físicas, emocionais ou até de caráter, merece respeito. Bartimeu, o filho da honra, aquele que merecia ser respeitado apesar de. E aqui tem uma implicação da espiritualidade judaica. Provavelmente, dizem alguns comentaristas, que Bartimeu ficou cego durante a sua vida. Ele não nasceu com a cegueira. Ele não nasceu com. Alguns dizem que ele adquiriu a cegueira durante a vida. Nós não temos a informação exata disso. São conjecturas. Mas por que eles dizem isso? Pelo fato do nome que ele recebeu. O nome que ele recebeu. O nome na cultura hebraica
dá a ele uma identidade daquilo que ele representava para a família. Para a família. Então, Bartimeu, o filho da honra, hoje está esmolando. Aquele que merecia todo o respeito, apesar das suas deficiências, está esmolando. Apesar daquele que merecia a dignidade, apesar dos seus defeitos, está esmolando. Aqui nós vemos a primeira lição importante do texto. O texto nos chama a atenção para essa realidade. Mas o texto continua. Perceba. Quando ouviu que Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém à margem da sociedade, alguém que foi excluído, ele tem a oportunidade, ele ouve a respeito de Jesus, e perceba, eu quero focar agora na multidão, porque nós temos alguns personagens nesse texto. Diferente dos outros textos, nós temos sempre os discípulos. Não sei se você percebeu, do capítulo 8 até hoje pela manhã, os discípulos estão no centro dos acontecimentos. No centro dos acontecimentos. O último texto, os discípulos parecem parte da multidão. Parte da multidão. Não sabemos se os discípulos eram parte negativa ou positiva dessa multidão. No entanto, nós temos aqui Jesus de Nazaré, enquanto personagem principal do texto, agente principal do texto. Nós temos o cego Bartimeu, também agente principal do texto. E um outro, a multidão. Essa multidão, talvez esses 5.000 ou dessas 1.000 pessoas, elas falavam alguma coisa a este cego. E perceba, eles diziam, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. David Platt, no seu comentário do texto, ele faz uma paráfrase dizendo que provavelmente as pessoas diziam, cale a boca, você está nos envergonhando. Eu gostaria de fazer uma parada aqui. O cego, Bartimeu, tem uma necessidade real. Real. Alguém excluído, à margem da sociedade, alguém que esmola para sobreviver, alguém que não vive, que não tem liberdade, vive dentro das suas limitações e sobrevive nas suas limitações. Sobrevive. Talvez você e eu hoje possamos estar nessa condição de sobreviventes. Sobreviventes. Presos nas nossas limitações. Presos dentro das nossas próprias limitações. Sobrevivendo à realidade das nossas vidas. Bartimeu, então, aquele que sobrevive e tem uma necessidade real, ao ouvir sobre Jesus de Nazaré, ele começa a gritar. Ele começa a clamar, quase que uma oração apocalíptica. Porque, perceba, ele coloca, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele coloca um título messiânico em Jesus. Jesus, filho de Davi. Aquele que clama Jesus, filho de Davi, é interrompido pela multidão. A multidão o repreende, a multidão tenta silenciá-lo. A multidão tem os seus próprios interesses. A multidão tem os seus próprios interesses. Eu penso que aquela multidão que seguia Jesus tinha os seus próprios interesses. Tinha suas próprias vontades. Tinha suas próprias necessidades. E a multidão que segue a Jesus é insensível ao sofrimento do cego. A multidão que segue Jesus não consegue olhar para aquele que mais precisa da graça e misericórdia do Cristo. A pergunta, talvez, que deva
a existir no nosso coração? Será que nós não somos parte dessa multidão? Dessa multidão que tenta cooptar Jesus e não dá-lo àqueles que realmente precisam dele? A multidão que não tem sensibilidade para com aqueles que mais precisam da graça de Deus, que mais precisam do amor, da misericórdia. Agora, perceba essa realidade. A indiferença coletiva. Hoje somos desafiados a não seguir a mentalidade de rebanho, porque essa era a mentalidade de rebanho daquela multidão que Bartimeu enfrentou. Não sejamos indiferentes e egoístas, focados apenas em nós mesmos. Precisamos dar o espaço e atenção aos que mais precisam, colocando o próximo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Quantas vezes nós temos a mesma atitude da multidão? A mesma atitude da multidão. Quantas vezes nós estamos focados nos nossos próprios interesses e não damos a oportunidade de outros falarem e outros serem curados? Nós queremos a cura para nós mesmos. Vocês já perceberam a dificuldade que nós temos de nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos e irmãs? Você já percebeu que nós temos uma dificuldade de, às vezes, de promover o bem-estar do nosso irmão e da nossa irmã, das pessoas que sentam ao nosso lado? Nós temos uma dificuldade tremenda. Talvez porque na nossa configuração, na nossa pecaminosidade, o egoísmo seja o centro. Nós somos altamente egoístas. Nós queremos tudo de bom para nós mesmos. E nós estamos focados. Hoje, pela manhã, nós estudamos dois discípulos, Tiago e João, que chegam diante do Cristo e dizem: Cristo, nós temos um pedido a fazer a você, e nós queremos sentar à sua direita e à sua esquerda, e que se lasque o resto. O texto do Bartimeu mostra que os discípulos fazem parte dessa multidão indiferente ao sofrimento dos outros, que pisa e passa por cima dos outros. Será que nós não somos assim também? Será que, ao vivermos o nosso evangelho, nós vivemos um evangelho que é distante do evangelho de Cristo Jesus? Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, nós temos um outro evangelho. Não o evangelho do Cristo. Como diz o Eugene Peterson, nós temos um evangélico genérico. Nós temos um evangélico genérico, um Cristo genérico. Um Cristo que serve às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos. Será que nós não estamos tão focados em nós mesmos e nos esquecemos de olhar para aquele que mais precisa da graça de Deus? Mas o segundo ponto que esse texto levanta é quando nós olhamos para o outro personagem, Bartimeu. Independente da pressão da multidão ao nosso redor, foquemos na verdade que conhecemos sobre Cristo. Independente da pressão da multidão. E você pode perceber isso no texto que nós lemos. Nós trazemos o mesmo texto aqui agora. Aquele que, durante a caminhada de Jesus, ao ouvir que Jesus está na cidade, está saindo da cidade, ele se levanta
e grita, ele grita, e a NVI coloca essa palavra, ele grita, porque a ideia é que ele tira da sua própria alma a sua força. É como que esse grito e esse clamor fosse a última alternativa dele. A última alternativa dele. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando a multidão o repreende, diz o texto bíblico que ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se de um lado existe a multidão ao qual nós devemos examinar o nosso coração, se nós não somos como ela, do outro lado existe o cego Bartimeu. Esse personagem nós devemos perguntar: será que nós não devemos ser como ele? Será que nós não devemos ser como o cego Bartimeu? Que diante das lutas, dificuldades, independente das pressões, continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou nós sucumbimos diante da pressão da multidão? Nós nos tornamos parte do rebanho. Nós nos silenciamos. Talvez o primeiro grande revolucionário da história seja o cego Bartimeu, que ao tentar ser calado, ele grita ainda mais: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas o fato aqui, o segredo do texto não está na força ou na perseverança do cego, mas em a quem ele clamava e como ele clamava. Então o fato aqui não é que nós devemos olhar para o cego e dizer: seja perseverante como Bartimeu, porque às vezes nós pensamos isso, né? Seja perseverante, tenha a mesma fé que Bartimeu, né? Faça a mesma força que Bartimeu fez, caminhe como Bartimeu, arranque a sua capa como Bartimeu. Eu já ouvi vários sermões assim, e Bartimeu passa a ser a pessoa mais importante do texto. A pessoa mais importante do texto é o Cristo. É o Cristo. O próprio Bartimeu aponta para o Cristo. Então perceba, existe então uma tensão nesse texto. A multidão que tem olhos, mas não vê. O cego que não enxerga fisicamente, mas reconhece a Jesus. Perceba, quem é Jesus para a multidão? Porque o que o texto está querendo nos mostrar é exatamente isso. Quem é Jesus para a grande multidão? E nós não temos resposta. O texto não fala como a multidão identifica a Jesus. É uma grande incógnita. No entanto, quando nós olhamos para Bartimeu e nós fazemos a pergunta: quem é Jesus para Bartimeu? Nós temos então uma resposta. O Jesus é o filho de Davi. Perceberam? Mesmo os discípulos muitas vezes não têm essa resposta. Em alguns momentos os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, parecem confusos a respeito da figura do Cristo. Em alguns momentos. Em outros, eles acertam. Como Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como vimos hoje pela manhã, os nossos discípulos pareciam um pouco confusos a respeito do reino de Deus. Perceba então, Jesus, filho de Davi, e é um chamamento, ou é uma nomenclatura escatológica, que aparece em Jeremias capítulo 33, versos de 15 a 16. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Naquele dia, naqueles dias, nos últimos dias, naquela época, farei brotar o quê? Um renovo, um novo momento, um renovo justo. E não um simples renovo,
Um renovo da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. O Messias, aquele que é esperado. Ele fará o que é justo e certo na terra. Ele fará a sua obra redentora na terra. Ele não terá pecado, ele fará o que é justo e o que é certo, porque nenhum outro governante, nenhuma outra pessoa na face da terra conseguiu fazer aquilo que é justo e aquilo que é certo. Mas o renovo de Davi, o Cristo, o filho de Davi, esse fará o que é justo, o que é certo. Naqueles dias Judá será o quê? Salva. Então, aquele que é o renovo, o justo, da linhagem de Davi, aquele que faz tudo certo. E tem uma coisa legal aqui. Aquele que faz tudo certo e correto pode ser interpretado como aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Aquele que é justo, aquele que é reto, coloca todas as coisas no seu devido lugar. Muitas vezes, nós não estamos com a nossa vida do nosso devido lugar, ou as coisas em ordem na nossa vida, porque nós estamos afastados do Cristo. Jesus é aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. O texto bíblico diz, então, que ele traz o quê? Salvação. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá. Viverá. E ele dá um adjetivo sobre esse tipo de vida: segura. Uma coisa que você precisa pensar é que não existe a possibilidade de vida e liberdade sem segurança. Não existe a possibilidade de vida e liberdade em terreno escorregadio. Você já ficou inseguro em relação de alguma coisa que você vive? Inseguro? Você já se sentiu inseguro? Tomado pelo medo? Pergunta, existe liberdade? Quando você é aprisionado, não tem como, pelo medo? Você consegue viver de forma plena, quando você está com medo? Jesus, então, é aquele que é esse renovo justo, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Ele salva, ele traz salvação, ele traz essa vida e segurança. Este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça, e isso aqui é graça. O Senhor é a nossa justiça. Eu não sou a minha justiça. Eu não tenho capacidade de promover a minha justiça própria, porque todos os meus atos diante de Deus são maus, mas eu preciso de alguém que me justifique, eu preciso de alguém que seja a minha justiça, e isso é o que Jesus é. Então, quando o cego Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, ele está apontando para todas essas realidades que o texto de Jeremias nos coloca. Pergunta: quem aqui é cego, então? A multidão que vê? Ou o cego que não vê? Quem realmente é cego? A multidão que não sabe identificar quem é o Cristo? Ou o cego Bartimeu, que diz e que clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Uma terceira realidade que o texto nos mostra é que para vivermos para a glória de Deus, devemos discernir entre os nossos desejos e as nossas necessidades. Perceba, Jesus parou e disse:
chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E talvez pareça até uma pergunta meio imprópria de Jesus. O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? E o cego responde, Senhor, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Perceba, Jesus ele faz a mesmíssima pergunta que ele fez aos seus discípulos no verso de número 36 do capítulo 10. A mesma pergunta. A mesma pergunta. Quando João e Tiago chegam para Jesus e perguntam, mestre, eu quero que você faça algo para nós aqui. Jesus olha para eles e diz, ok? O que vocês querem que eu lhes faça? A mesmíssima pergunta. Qual é a resposta que o texto nos mostra? Daí nós vemos mais uma tensão no texto bíblico. Perceba, os discípulos, Tiago e João, ouvem a mesma pergunta. O cego, que não enxerga fisicamente, mas reconhece Jesus, ele ouve a mesma pergunta. Esses homens pediram os melhores lugares no reino. O que vocês querem? Tiago e João diz, eu quero sentar um à direita e outro à esquerda. Nós queremos os melhores lugares no reino. O que o cego responde a Jesus? O que o cego responde a Jesus? Em contraste radical e nítido, ele faz um pedido muito mais humilde. Eu quero ver. Tiago e João, eles estão pedindo necessidade ou desejo? Desejo. O cego Bartimeu está pedindo o quê? Necessidade ou desejo? Necessidade. Necessidade. Deus não está aqui para realizar os nossos desejos. Deus não está aqui para realizar os nossos desejos. Deus está aqui para suprir as nossas necessidades. Eu nunca vi o justo mendigar o quê? O pão. O pão é o quê? O pão é o quê? Desejo ou necessidade? Necessidade, sobrevivência. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus não está aqui para lidar com seus desejos. Eu sei, essa afirmação no nosso mundo de hoje, ainda mais coach, neopentecostal, tupiniquim brasileiro, é muito difícil de se lidar. Porque existem milhares e milhares de igrejas que dizem o quê? Que Deus está aqui para satisfazer os seus desejos. Então basta você clamar, basta você fechar seus olhos, basta você clamar, basta você ser como o cego Bartimeu, e Deus vai lhe dar os seus desejos, mas não é isso que o texto está dizendo. Porque o texto mostra exatamente, o mesmo texto de Marcos capítulo 10, mostra dois discípulos de Jesus, que queriam o quê? A glória do próprio Cristo. Na sua glória, no seu momento glorioso, Senhor, divide com a gente essa glória e coloca à sua direita e à sua esquerda. E é assim que a gente lida com essa realidade. Talvez é assim que nós somos também. Porque o texto está fazendo essa pergunta para a gente, aonde você está? Quem você é? Você está pedindo o quê? Aquilo que é desejo ou aquilo que é necessidade? Então nós precisamos ganhar discernimento, termos discernimento sobre aquilo que de fato nós precisamos.
o que de fato você precisa e o que de fato é desejo. Perceba, Tiago, capítulo 4, versos de 3 a 4, diz algo sensacional. Ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus o quê? Prazeres. Quando vocês chegam a Deus e abrem o seu coração, vocês abrem por motivos errados. E nós podemos abrir o nosso coração e rasgar o nosso coração diante de Deus pelos motivos errados, sem discernimento. Perceba o que o texto diz, porque o texto de Tiago trabalha a nossa ânsia por fazer os nossos desejos, por satisfazer os nossos desejos, como idolatria. O capítulo 4 diz o quê? O versículo 4, diz o quê? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Talvez você passe a sua vida inteira buscando algo. Ou você esteja buscando algo a sua vida inteira. E essa busca que você está tendo é simplesmente pelo quê? Por aquilo que você de fato precisa? Porque veja, aquilo que você busca pelos seus desejos é para a sua própria glória. Para a sua própria glória. É para você satisfazer o seu ego. Agora, as nossas necessidades, quando Deus lida com as nossas necessidades, nós glorificamos a quem? A Deus. Porque nós sabemos que aquilo dependia dele. Aquilo dependia dele. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, câncer nos rins, eu comecei a clamar a Deus. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade. Uma necessidade de caminhar com os meus filhos, de ver meus filhos crescerem. Quando eu recebi o meu diagnóstico de câncer, a minha esposa estava grávida do João. Ela estava grávida do João. O João estava na barriga da Kathleen. E daí eu tinha uma necessidade real na minha vida. E eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com aquela doença. Quer dizer, eu não sei, ninguém sabe lidar com esse tipo de doença. Ninguém sabe lidar com esse tipo de notícia. Você se vê completamente impotente. Você se vê completamente nu, fragilizado. E quando você se vê completamente nu e fragilizado diante de uma situação, isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade. E daí é nessa necessidade que Deus vai atuar poderosamente na sua vida. Porque você não tem mais recursos. Porque aquilo que você está te pedindo a Ele, lhe faz falta. Perceba. A resposta do cego, diante da pergunta de Jesus, é a resposta de alguém que tem discernimento. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora eu gostaria que você imaginasse o seguinte: qual seria a sua resposta? Você consegue discernir entre os seus desejos e as suas necessidades? Se hoje Jesus chegasse para você e dissesse assim: ok, o que você quer que eu lhe faça? Você consegue discernir entre aquilo que você deseja
e as suas necessidades? O resultado da pessoa que consegue discernir entre desejo e necessidade é um só. Diz o versículo de número 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. E ele fez o quê? Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele se tornou um discípulo. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Porque aquilo que Jesus fez na vida dele, ninguém pode fazer. Porque Jesus supriu o verdadeiro vazio, a verdadeira necessidade que aquele cego tinha. Então, gostaria de convidar vocês a alguns momentos para você parar, refletir e pensar em tudo que a gente conversou hoje aqui. Primeiro, de maneira muito prática, identifique uma pessoa ou uma causa próxima de você que necessita de sua ajuda. Dedique tempo essa semana para oferecer suporte tangível e demonstrar o amor de Cristo através de suas ações. Não seja indiferente ao sofrimento das pessoas. Não seja como a multidão. Não seja egoísta como a multidão. Diante da indiferença, nós, discípulos de Cristo Jesus, somos convocados, chamados a demonstrar amor para com as pessoas. Então, hoje, de maneira tangível, identifique uma causa, uma pessoa que precise da sua ajuda, dentro da sua comunidade, um ministério que você possa se engajar e servir. Servir, ajudar, contribuir, edificar. Não pensar em si mesmo, mas transpor esse egoísmo e pensar de fato no próximo. Uma segunda coisa, estabeleça um horário diário dedicado à leitura da Bíblia e à meditação. Escolha um livro ou um tema para estudar profundamente ao longo deste mês, buscando crescer em seu conhecimento e relacionamento com Cristo. Você precisa responder a pergunta que o cego respondeu naquele dia. Quem é Jesus? E o cego disse, Jesus é filho de Davi. A multidão não tinha essa resposta. Mas aquele que não vê tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, de maneira muito objetiva para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você sabe responder no seu coração? Quem de fato é Jesus? Não, sem as respostas prontas que nós temos. Aquela primeira resposta, sabe? A primeira resposta, a resposta emocional, aquela que você não elabora, mas aquela que você responde de bate pronto. Segundo os especialistas, essa resposta tem que ser dada em 5 segundos. Responda em 5 segundos. Quem é Jesus para você? E se você não tem resposta nenhuma a respeito de quem é Jesus para você, você precisa dedicar o seu coração à leitura das Sagradas Escrituras. Por fim, faça uma lista de suas atividades diárias e examine quais delas estão verdadeiramente contribuindo para a glória de Deus. Considere ajustes ou renúncias necessárias para priorizar as atividades que refletem seus valores cristãos e glorificam a Deus em tudo o que você faz. Faça uma lista. Faça uma lista daquilo que você faz.
Faça uma lista daquilo que você pede. Esses dias eu falei para uma pessoa. Ela perguntou assim, como é que eu oro? Como que eu aprendo a orar? Uma das formas de você aprender a orar é ler as Sagradas Escrituras. Leia o livro de Salmos. Você aprende a orar lendo o livro de Salmos. No entanto, uma prática nossa, muito boa para você aprender a orar e a ganhar discernimento na sua vida, é você escrever as suas orações. Sabe, escreva as suas orações. Escreva num caderno. Escreva. Com o tempo você vai ver que coisas boas deu, que algumas das coisas que você pediu, você nunca precisou na vida. E por isso você nunca foi atendido. No entanto, coisas que você não pediu, Deus foi lá e te supriu. E é nesse momento que você ganha discernimento entre aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça, a pensar sobre aquilo que nós conversamos nessa noite. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas nessa noite, pela Tua palavra, pelos louvores, pela ação do Teu Santo Espírito, pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado a Deus pelo Teu amor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão, a ação e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.